Pois é, boa tarde, ouvinte da CBN. Depois de um breve período de descanso, cá estamos para mais um Arena CBN nesta segundona, dia 23 de outubro. Segunda-feira para lá de importante para os torcedores da Ponte Preta e também, por que não, para os torcedores do Ituano. Afinal, o jogo hoje é pesado. O jogo hoje é daqueles duelos, não é nem de 6 pontos, eu diria que é de vida ou morte, meu amigo. Quem perder fica mais próximo ao lamaçal. Quem vencer já começa a ver a porta do céu da permanência na primeira divisão, na Série B, né? No nível B do futebol brasileiro. Será? Que jogo este que nós vamos falar bastante? Claro que a gente vai falar também do que aconteceu no fim de semana e no pré-fim de semana, porque o Guarani jogou na sexta. Jogou não, entrou em campo contra a equipe do Mirassol, lá em Mirassol, que também não jogou, entrou em campo contra o Guarani. O jogo, hein? Esse jogo muito, muito sofrível. E a gente vai falar deste duelo também do Bugrão, claro. Vamos falar do 7-1 vergonhoso do Santos. Essa vergonha que se tornou o Santos Futebol Clube. Vamos falar do apito amigo do Corinthians na Libertadores. Libertadores feminina, no caso. Palmeiras teve 4 pênaltis lá que o juizão não deu. Né? Vamos falar também do Timão, que o jogo do Corinthians terminou agora há pouco, né? Terminou agora há pouco. Empatou, aí o juiz terminou, né? Foi assim que aconteceu. Vamos falar da vitória sem sal, sem açúcar do Palmeiras. Venceu mais fácil do que falar o quê, né? E claro, do baita resultado do São Paulo, 3-0 no duelo de tricolores. Essa vitória do São Paulo, em termos de paulista, só não foi melhor do que a vitória do Bragantino para cima do Fluminense. O Braga está a 7 pontos do Botafogo. 7 pontos do Botafogo. E o Flamengo do Tite a 9. Já percebeu que tem bastante assunto, pouco tempo pra gente gastar. Deixa eu dar boa tarde para os caras que estão comigo nesta segundona. Tudo bem, Antônio Lupe? Tudo bem, Eliel. Boa tarde a você, a todos que acompanham o Arena. Eu não concordei apenas com esse período de descanso, né? Porque, na verdade, o senhor estava proibido de pisar aqui no estúdio para comandar esse programa, porque falou uma besteira gigante. Qual foi a besteira que eu falei? Você falou que Alex não é craque. Falei e repito. Você sabe que vai ficar ruim pra você. Não, repito. Parece que não deu certo o gancho do rapaz, né? Estava lá. Aí o que acontece? Vai pra Ribeirão... Estava lá, Vai abrilhantando. lá e dá o show dele lá. Verdade, Suspenso. Abrilhantando a CBN em Ribeirão. Só que aí me falaram que faltava brilho aqui, eu voltei. Tá bom, Lupe? Olha lá. O grande Richard Gere nesse filmaço. Esse filme E um gambá ali, ó. Será que se perdeu lá do caminho? Não, né? Bom, vamos dar boa tarde também pro nosso Carlão de Freitas. Tudo bem, Galão? Tudo certo? Ô, Peliel Almeida, Hoje boa nós vamos tarde até a às você. 10h30 da noite. Ah, hoje só volta amanhã, né? Esse Aquela é o pior conversa. castigo do que ficar suspenso, viu, Lu? Esse... Boa tarde, Eliel. É Boa por um tarde, bom motivo, Lupe. né? Boa tarde, ouvinte CBN. Segunda-feira, realmente com clima de decisão e também de repercussão sobre os acontecimentos do fim de semana. Apito amigo corintiano, até na Libertadores feminina, polêmico. Teve, hein? Teve uma mãozinha no final, né? Muito claro, muito claro. Aquela dividida com a jogadora do Palmeiras ali. Se ela não colocar a mão, ela não chega na bola. Muito claro. Polêmico. Tudo bem, Fábio Scheibe? Fala, Eliel, tudo bem? Boa tarde, ouvinte CBN. Muitas coisas nesse final de semana, né? E hoje tem mais decisão. Estou ansioso para ver Ponte Preta e Ituano. Você tem interesses duplos. Sim. Nessa rodada, né? Investidor, né? SAF do Ituano. Ai. Bom, o Cabelo hoje não tá com a gente, deu golpe, né? Não sabe. Cara, o Cabelo falou alguma bobagem pra ser punido? Não, isso aí foi o seguinte, Carlão. Depois de uma certa idade, não dá pra você querer exagerar na água de cachoeira, que vai dar ruim. E deu ruim, entendeu? O Cabelo se empolgou. Na verdade, se empolgou não. Ele ficou extremamente chateado com a derrota do Santos. Sim. E quis afogar as mágoas na água de cachoeira. Só que depois, por volta de meia-noite, 1h da manhã, que ele lembrou que não tem mais 18, 20 anos, né? E aí a conta chegou, né, meu amigo? A recuperação é difícil. Ele falou que tá com labirintite. Eu falei, você tem certeza que é labirintite, Cabelo? Não É é. igual o Fábio Scheibe em Buenos Aires, a mesma labirintite. Não tá rodando por outra coisa, não? Esse teto aí, tem certeza? Ele falou, não sei, cara, eu tava bebendo um negocinho lá que eu acho que colocaram algo na minha bebida. Eu falei, sim, gelo. Você pediu 2 cubos de gelo. Foi isso que colocamos na sua bebida. Mas
Ele em breve se recuperará, estará aqui com a gente. Cabelo que tá sofrendo muito com os efeitos da ressaca. Já teve ressaca, cara? Nossa, mano. É terrível, né? Já teve ressaca? É terrível. Não, nunca Ah, tive. Eu não bebo, né? Ah, é. Foi só um dia, só no meu tá. aniversário, mas assim, é algo que ficou no passado. Eu não gosto nem de lembrar, porque toda vez que vocês lembram disso, eu fico triste. Tá. E Vamos pior que você pedir. fala, né, Léo? Nunca mais vou beber. Não, Dá nunca 2 mais. dias já tá. Vamos tomar uma geladinha? Ah, hoje? Não aguentam, vamos. Se a pessoa for falar comigo, então, eu já vamos. Nem termino. Bom, 4h10. A pergunta do dia, Lupi. Olha, Léo, eu estava dando aqui uma observada nas datas comemorativas desse dia 23 de outubro. E hoje se comemora o dia do aviador. Sabe quem é aviador? Aviador. Responsável por dirigir, Dirigir. dirigir avião. É o motorista. Dirigir é bom, hein? É o motorista. É o motorista do avião. Boa. Eu confesso que assim, eu não consegui ganchar em nada, viu? Tá difícil hoje, hein? É, quem tá voando, mais ou menos Ah, assim. mas né? aí vai cair sempre nos mesmos. Sempre, né? é. Messi. Qual o jogador que tá voando no futebol brasileiro? É, não é Nesse fácil campeonato não, hein? brasileiro. Qual o jogador? Não é Eu fácil, tenho não. o meu. Ah, é Tiquinho, né? Tiquinho Soares. Tiquinho Soares. É. Mas será que ele é unanimidade? Acredito que não. Tem né? outros que estão voando aí. Manda pra gente. 99643-9050, telefone de Ribeirão, que eu estava lá. Hoje é o 991869070. Eu não sei de cor, mas eu falei, ué, não termina com esses números, Caramba. não. 991869070, 19, o código de área. 991869070. Fechou? Fechou. Porque hoje nós estamos mais furados que o Vladimir. Ei, Vladimir. Nossa, 7. Vladimir parecia a rede do gol, tudo que passava. Ah, dos 7 gols que o Santos tomou, 4 ali eu acho que vão pra conta dele, viu? Vladimir. Imagina um gol com Vladimir e Júlio César. Se Pô, igualou a 14 gols. Saulo, né? Saulo 2005, quando perdeu pro Corinthians de 7. O Saulo é amigo de Eliel Almeida. Saulo é parceiro do Eliel. O Saulo Rex? É, Ah, tá. de Araraquara. Vou nem falar. Música do dia do sarcófago. Música. O Cabelo não está, né? Então, assim, perdeu aquele brilho, né? Mas ele mandou os dados, as informações do jogo de hoje, que envolve o Guarani, e que aconteceu justamente no dia 23 de outubro de interrogação. E o jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Ah, Raça Negra é bom demais, velho. Que isso. O quê? Vai! Nossa, eu vou dançar aqui, cara. Essa música Põe é a legal, camisa, né? Carlão, tá louco? Põe a camisa, cara. Tira a camisa. Nossa, ó. Assim, ó. E eu fiz questão de pegar um ao vivo ainda, hein, ó. Show. O quê? Ah, mas essa música é 2006. Só pra contrariar, por aí. 2008. Já vocês Ô, vão você não saber. deu boa tarde pro Fábio Scheibe, cara. Lógico que dei. Deu? Eu participou bom. já. Participou, olha lá. Ele falou que até o Tiquinho Soares É. é o que está voando no Campeonato Brasileiro. Eu discordo. Pra mim, quem tá voando se chama Adrielson, Ó, o ouvinte zagueiro falou do aqui, ó. Botafogo. Remes Rodrigues, Daniel Prado de Limeira. Não, o ainda Grêmio não. foi bem, ainda né? não. Rodrigues. Vamos com calma. Isso. Limeira, vamos com calma. Alisson do São Paulo. Tá jogando muita jogando bem, bola. Tá jogando bem. Segundo volante. Bom nome, Bom bom nome. nome. Eu tenho outro. Quali? Quem? Nino, zagueiro do Bom Fluminense. também. Nino. Machucou, mas Eu Mas tenho tá outro, eu voando, tenho tá outro. voando. Eu tenho outro. Lucas John Evangelista. Kennedy. John Kennedy do Tá Fluminense. Boa. Lucas Juninho Evangelista do Capixaba do Bragantino. Juninho Nossa, Capixaba do bem, Bragantino. foi Boa. Léo Ortiz, mais Bom. uma vez. Da Zagueiro. Ferroviária? Evangelista, né? Não, ele é do Bragantino. O Bragantino tá indo bem, Tá hein? indo bem. Lucas, né? Evangelista jogando muito. Lucas também. Evangelista. Canhoto. Eu tenho outro. Fala. Tietê, do Botafogo. Tietê tá Tchê. bem, né? Tietê que foi chamado pelo técnico da seleção Perninha, brasileira né? como perninha, né? É, quero ver se vai convocar agora o Perninha, hein? Não vai, né? Mas aí, fala mais um aí, Scheibe. Eu tenho mais um. Posso falar mais um antes do Scheibe? Vai. Lucas Perry, do Botafogo. Salvou o Botafogo. Goleiro, né? esse tá voando. É. Esse tá voando. Vai, Scheibe. Eu ia falar justamente o Lucas Pérez. Ah, também. mentira. Você colou de mim, cara. Não, mas tá bom. Mas eu gosto também do Gerson do Flamengo, apesar de estar um Eu não ano gosto do abaixo, futebol do né? Tá Gerson. jogando bem. Eu não gosto. Não gosto mesmo. É... Esse é perna, hein? Esse é o perna. Lupe, muito legal você resgatar uma música de 2003. Parabéns. Obrigado. Belo assunto.
Boa tarde, pessoal. O Internacional resolveu fazer um gol para cada filho do Pelé no aniversário do rei. Nossa. Que isso, Nossa, Cristiano. essa é muito- Nossa. Essa aí não, Cristiano. Aí não. Nossa, essa Pô, daí. Que homenagem pro rei. Pô, o ontem, torcedor hein, pelo santista amor. ficou triste agora. Léo Gamalho. No Vitória tá indo bem. Na série Tá B. voando, hein? É. Beraldo. Beraldo é o zagueiro do São Paulo? São Paulo. Tá aqui indo de bem o Beraldo? Piracicaba, tá indo Ó, os bem. caras estão mandando aqui, ó. Tá Qual, legal, pô. qual o jogador que tá voando no Voando. futebol brasileiro? Mas você sabe por que a enquete é essa hoje? Por quê? Porque hoje é dia do aviador. O cara que pilota o avião. Exatamente. O motorista dos Boeing. Dos Boeing. É, Manda no aí pra balanço gente. Oi, Léo, tá falando em data. Ontem foi aniversário da minha cidade natal, Mogi Mirim. Da Ah, legal. grande Parabéns pra Mogi Campinas, Mirim. aí. 254 anos. Vou dar um Grande brinde a terra todos do Guaçuano, né? lá. Não. Rivalidade. Não, é Mogi, não é o Mogi, o Guaçuano? O Mojimirim, né? O Mogi famoso... Mogi Mirim, carrossel caipira. Ah, o famoso sapão. Sapão da Mogi. Eu tô Não. tranquilão, tô numa boa, Não, tô não é esse, curtindo. Não é esse? O Mogi Mirim que revelou o Roberto Carlos, né? Sim. Nossa senhora. Baita Sim, time. baita time. Chama o intervalo. Baita time. Grande Mogi Mirim. Manda aí, hein? 991869070. É o programa que mais desinforma o ouvinte, Meu né? Qual o jogador que tá voando no futebol brasileiro? No futebol brasileiro. No futebol brasileiro. É, Nós não falamos um aqui. E apesar do time dele tá Marcos mal, Leonardo. ele tá voando. Isso Marcos tá, Leonardo. tá bem. Discordo. Você vem aqui só pra discordar, cara? Você Marcos podia Leonardo ficar em hoje não casa. tá na seleção do Brasileirão. Que isso, cara? Que isso? É pra deixar o torcedor santista ainda Não, e mais depois- chateado, né? Se eu peguei um gancho por falar do Alex, você por falar essa atrocidade aí. Uns 2 diazinhos Ah, ali. só não vamos liberar hoje porque tem jogo da Ponte à noite. Manda aí, gente. 991869070. O Arena tá no ar. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Arena CBN. Quatro horas e 19 minutos de volta com o nosso Arena CBN. O outro ouvinte aqui, tarde, turma, 10 horas de aeroporto, sarou até a ressaca. Nossa. O que você aprontou, meu amigo? Pra ficar 10 horas aí no aeroporto, o Carlos Cardoso? Ah, deve ter perdido o voo. Ah. Ou alguém cancelaram, né? Pode ter cancelamento, mas não teve notícia de 10 cancelamento. horas né? de ressaca ainda? Meu 10 horas, senhor, nossa. Aí é difícil Não, apesar demais. que na terceira hora você já sarou, né? Nossa. Porque a ressaca ela só persiste se você decide que ela continue, Carlão. É. É, como quer ter aquela... evite a ressaca, mantenha-se bêbado. Exato, ou você se mantenha dessa maneira, ou você vai lá e toma uns 30 mil litros de não Meu sei o que Deus do tira, céu. pronto. É difícil, hein? E Isso, adivinho, então. obviamente, pegando as informações do grande Fábio Scheibe, o rei da ressaca aqui da CBN. Tem ouvinte no ar aí, Elton, vamos ver o que a galera tá falando da gente, hein? Tarde, rapaziada. Boa semana. Tem uma pergunta pro Eliel aí. Ixi, Queria saber a opinião dele. É o seguinte: jogo de ontem, Santos e Inter. 7-1. Será que ontem, se o Soteldo tivesse em campo, Ah, não. Olha, ele ele teria resgatou, feito a Eliel. jogada que ele fez contra o Vasco? Não, mas Que aí é outra maldade, coisa. o cara Subido guarda, em cima hein? da bola? Não, na aí é frente outra do banco coisa. O adversário? cara é rancoroso. hein? Não, Acho que não, né? não, peraí. Será que ele Olha. teria coragem? Não. Contra o Vasco foi puro oportunismo, porque tava Não, ganhando, que hein? isso, Responde cara. aí, Eliel. Olha, Abraço. responde aí, Olha Eliel, que hein? rancoroso. Não, O cara guardou a gravação no celular dele. Não, Que bela situação que ele te colocou, hein? Não, mas são situações diferentes. São Quando tá situações ganhando, eu diferentes. sou a favor que faça tudo mesmo. Até a reboladinha do Edmundo. Agora, quando tá perdendo, você tem que ter respeito primeiramente com a instituição a qual você está defendendo. E depois, obviamente, com a torcida e tudo mais. Mas quando tá ganhando, eu sou a favor de que rasgue a fantasia, meu amigo. Tá pensando o quê? Vitória, vitória, é isso aí.
Agora, Mas esse o cara resultado, guardou também, pô, Léo. o cara guardou. O cara ficou bravo. Esse é rancoroso, hein? Pra você ter Esse ideia, é daquele que se você não convidar pro casamento, na primeira vez que ele te encontrar em qualquer lugar, ele vai te A falar. oportunidade levantou Ô, a bola. eu sei bem disso, hein, cara. Esse aqui é fulano de tal, meu amigo. Ah, eu sei quem ele é, não me convidou pro casamento dele. Eu experiência própria. Não, e o cara ainda faz o casamento só no aniversário dele, né? Que é pra não chamar mesmo. 4 horas e 21 minutos, tem mais um ouvinte aí. Vamos pôr no ar. Já ele apareceu. Olá, pessoal da CBN Campinas, boa tarde. Tudo bem, amigão? Boa Hoje tarde. é aniversário do nosso saudoso Grande Pelé, que aniversário do morreu Pelé. ano passado. Não, ele morreu esse ano, não foi o Pelé? Ano Ah, não, passado. foi finalzinho de dezembro, é Finalzinho verdade. de dezembro. É verdade, hein? Seria aniversário de Pelé, né? Imagina Grande o rei. Pelé. Cara, mas assim, 7-1. que clima pra... É claro que são Edson coisas Arantes do diferentes, né? Nascimento, Mas ô, você vai comemorar o aniversário do principal nome do futebol mundial justamente no clube que ele se destacou tomando de 7. Olha o que esse Santos é capaz de fazer. Ah, mas não foi culpa do Santos. O Santos não queria ir Não, lá e não a tomar entidade, 7. né? Não, Não, de não. forma alguma. Esse Santos versão 2023. Jogador do Corinthians é aquele que tá voando com um apito na boca. Mas não tem nenhum jogador do Corinthians árbitro? Tem? Não sei. Não sei. Opa! Nossa, denúncia. Opa! Carlão, Mordeu, hein? Carlão não, Chaive. Tucunarezão Não mordeu, sei, hein? eu falei, não sei, não. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Carlão de Freitas, Ih. monstro da Ô, comunicação. louco. Como chama o responsável por escolher ou indicar jogadores para Ponte Preta? Porque faz Nossa. anos que ele não acerta uma. Eu queria descobrir também. Mandou aqui o ouvinte. Não sabe, Difícil, viu, né? ouvinte? O Ele não momento da sabe. ponte é muito complicado. Nem o filho do rei, o Edinho, que era um gato do gol, tomou 7-1. Desta vez, nem da outra em 2005. É verdade, 2005 era o Saulo, É o né? Saulo. É. Não era o Edinho. Não. O Edinho estava jogando já naquela época, né? Sabe qual o melhor goleiro que passou na história do Santos? Rodolfo. Não, Fábio Costa. Fábio Costa. Ou a bola passava, o Nossa. jogador não passava, não. Alguém não passava. É, sempre Era deu um bruto, hein? jeito. Meu Deus do céu. 7-1 te assustou, Carlão? Assustou sim o momento que o Santos vive. A derrota a gente pode até considerar como normal, jogando lá no Sul, Beira-Rio, complicado. O Inter também precisando de dar uma resposta. Agora, 7-1 é aquela coisa, né? O Lupe enumerou aí, né? Aquela coisa do check. É o checklist é o do checklist rebaixamento. do rebaixamento e mais uma, né? Uma goleada acachapante, 7-1. Infelizmente, o Santos parece que está num caminho sem volta. Você acha que o Santos cai, Lu? Eu acho que cai. Mesmo com apenas um ponto. Você não né? pode ser direto assim. Faz um rodeio. Olha, Léo, não sei. Então, Tem as variantes e as variáveis. É porque sabe o que acontece? Você não tá comparecendo nas reuniões de pauta, a gente Ah, acaba tô aqui, a faltando, gente aqui né? fica sem entender o que tem que fazer, entendeu? Então vamos lá. Ah, Eliel, assim, sinceramente, pelo que vem apresentando e principalmente depois dessa goleada, o Santos é um fortíssimo candidato ao rebaixamento. Isso dá pra suavizar a narrativa. Mesmo o Peixe estando apenas um ponto de sair do Z4. Aí. Porém, com todos os itens preenchidos no manual do rebaixamento, troca de técnico, problema na diretoria, dívidas, contratações equivocadas e goleada, ticou mais um. Então, assim, o Santos já tem praticamente todos os itens para um clube rebaixado. Cara, e tem um jogo no próximo fim de semana. O Santos tem o Coritiba agora na Vila, que é a obrigação de se recuperar. O Coritiba é o lanterna aí, o semi-lanterna do Campeonato Brasileiro, é o penúltimo colocado. Agora, o fim de semana, aí o chicote estrala, porque é Corinthians e Santos. Corinthians e Santos. Na Neoquímica Arena. Aí, meu amigo. E na próxima, depois do Corinthians, é o Flamengo fora de casa. Deus me livre. Ah, mas aí você já está gorando a vida do Santos, né? Calma, calma. passo de cada vez, né? Perspectiva de Agora, tabela. Vocês sabem que eu pego no pé dos goleiros aqui. Acho que goleiro tem que ser goleiro e goleiro bom. O Vladimir falhou nos 3 de uns 7 gols ali, né? O Vladimir Eu ia chegar no assunto. não ajuda, né? Nesse checklist que eu Sim. disse contratações. O Vladimir, antes de voltar ao Santos, ele estava onde? Havaí. No Havaí. E ele era titular? Idas e vindas ao banco. Então, assim, o que justificou a contratação do Vladimir pro Santos? E já com uma certa Não, ele idade... voltou, né? Nunca Hã? foi titular Ele no voltou. Santos. Ele voltou, mas ele estava. Ele não era Mas mais do ele Santos. não era mais do Santos. O contrato dele com o Santos terminou em 2021. Aí ele foi pro Havaí. Aí ele faz 26 jogos no Havaí em 2022 e volta pro Santos. Só que em 2021 ele não jogou. Então, assim, o que leva a diretoria a recontratar um jogador?
que já não tinha tanto espaço na sua primeira passagem. E outra, eu acho que o que levou a diretoria a recontratar o Vladimir é porque ele é um cara bom de grupo, ele é amigo do Neymar, infelizmente, tecnicamente, ele nunca contribuiu para o Santos. Poucos momentos assim de lucidez. O Vladimir, amigo do Neymar? É, parceiro amigo do Neymar, Tá bem de amigo. É mais discreto, assim, em relação a Gil Cebola. Ele não é tal, dos parças ali. Não é dos parças, mas ele é um amigo do Neymar. Você queria ser um parça do Neymar, eu Chay? queria. Chay. Seria bom, né? Os privilégios, né? Que você tem. Você. Privilégios, você não faz nada, você ganha cortesias, entra em vários lugares bacanas, conhece muitos muchachos também. Só ia no rebote, né? Muita coisa. É igual a gente, o parça do Fábio Chay. É quase isso. Quase isso. Eu não entendi porque que o ouvinte mandou que quem tá voando é o cantor Diogo Nogueira. Porque ele acho que é por causa da Paola, né? Eu não entendi, mas o que tem a Paola nisso? Ele não joga bola? Joga? Não, joga bem, mas não profissionalmente, mas joga bem. Flamenguista. Flamengo. Carlão, sabe por que o Santos perdeu para o Internacional de 7-1? Por quê? Agora ele precisa mandar um complemento, né? Ele não mandou, ou ele só tá perguntando isso? Então, se tá perguntando é porque o time é fraco, o time está na zona do rebaixamento. Porque o Santos fez tá bagunçado. Ele fez 7. É complicado, difícil. O outro jogo, o ouvinte mandou aqui, eu prefiro que caia o Corinthians do que ao invés do Santos. Gostaria muito de ver uma parte da mídia corintiana, essa juizada que só apita em prol de um time só. Que isso, hein? Nossa. Coração peludo, numa segunda-feira, 4h27 da tarde, vai devagar, hein? Como assim? Não entendi. Depois me explica aqui, o Fábio Gomes de Campinas. Tá, porque ele pilota um avião em casa. Engraçadão. Danadinho. Casabé. Foi mais ou menos nesse nível, hein? Bom, Palmeiras voltou a vencer, hein, Chaive? Aê, hein? Voltou a vencer depois de 6 jogos, né? Contando com Libertadores também. Jogou tranquilamente contra um Curitiba totalmente desfacelado, sem organização, que até no começo do jogo começou impressionando o Palmeiras, mas é um time já entregue ao rebaixamento. O Palmeiras, sem muitas forças, né? Conseguiu fazer aquilo que sabe fazer de melhor. O gol de cabeça de Gustavo Gomes e depois o Piquerez fez um belo gol. Segundo tempo administrou, né? O Palmeiras que entrou com um time totalmente mudado, modificado em relação à última partida. Entrou com o ataque com Breno Lopes e Flaco Lopes. Se continuar com esses dois não vai a lugar nenhum. Um parêntese só. Mas muitos reservas também, muitos jogadores jovens também. O Fabinho acabou entrando também. Quarta-feira tem um clássico pesado contra o São Paulo. Apesar de São Paulo não ter muitas pretensões no campeonato, é sempre uma parada difícil, né? O São Paulo jogando mais tranquilo. Um clássico sem muitos atrativos, mas para o Palmeiras vale se manter no G4 da competição. Carlão, sabe por que ele perdeu pro 7-1? Por quê? Porque foi no Beira-Rio. Se fosse no Rio, ele ganhar. Nossa. Essa é... Ai. Boa peixe, é isso? É o peixe, isso. Entendi. Mas não era o técnico do Santos que aparecendo em todos os canais de TV como se fosse um herói? Ele aparecia, né? Ele deu uma boa resposta, né? Engatilhou aí. É o Marcelo Fernandes? 4 vitórias consecutivas. Mas ontem, cara, quando perde por 7-1, não só o treinador é culpado, mas aí é um combo, né? Aí é um combo de incompetência. Claro que o Marcelo Fernandes está no meio. Mas, poxa, jogador de futebol profissional perder por 7-1... Não dá. Não dá, cara. Não dá pra aceitar. Tá louco. Então não é só o Marcelo Fernandes. Faz parte? Faz. Mas é muito fácil a gente crucificar só o Marcelo Fernandes e o Vladimir, né? E os jogadores que entraram em campo. Como é que chama o lateral lá? O Dodô, né? Dodô entregou a paçoca. Aí eu acho que o Marcelo O errou. Dodô deveria mudar de nome, né? Dá dó. Porque assim, ele errou, tava muito mal e ele não saiu no intervalo, né? Não, então, assim... o Marcelo Fernandes tem culpa, talvez até o percentual maior, né? A fatia do bolo maior pro Marcelo Fernandes. Mas aí é um combo, 7-1, cara, é muita coisa. Com certeza, a fatia maior. O Marcelo. Com certeza. Bom, você quer falar do seu Palmeiras também, Lupe? Eu achei que o Palmeiras fez um jogo ok, né? Aquele jogo que não dava pra passar susto, fez um jogo tranquilo. E agora, Coritiba, hein? Coritiba que virou SAF, aporte financeiro, contratações
questionáveis, eu diria. Então, Não, eu tava buscando o termo aqui porque são algumas contratações que foram feitas com jogadores mundialmente conhecidos. Só que sem nexo, né? Como é que você traz um cara da Argélia, né? Que é bom jogador, mas assim, não conhece, né, o futebol. Tem um argelino, um grego, um espanhol, argentino, tudo mais. É uma ONU, praticamente. Nossa, Foi bem fala da ONU ultimamente. Eu acho não, que essa hein? daí foi a melhor do programa. Vamos pro repórter depois dessa. Arena CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 23 de outubro de 2023. O grupo terrorista Hamas anunciou a libertação de mais 2 prisioneiros de Gaza após mediação do Catar e do Egito. As 2 pessoas libertadas são israelenses Nurit Itzhak e Yoshed Leveshitz. De acordo com o porta-voz do Hamas, eles são os mesmos 2 prisioneiros que o grupo tentou libertar na sexta-feira e que a escolha ocorreu por razões humanitárias. O procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Furtado, ingressou com uma representação na corte pedindo a apuração sobre possíveis irregularidades cometidas pela Agência Brasileira de Inteligência. Na sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou uma operação de busca e apreensão relativa ao uso sem autorização judicial de sistema chamado First Mile para monitorar a localização de políticos, magistrados e jornalistas sem justificativa oficial durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O procurador ressalta que a lista completa das pessoas espionadas ainda não é conhecida, mas a Polícia Federal já identificou mais 2 adversários políticos do ex-presidente que foram alvos da espionagem: o jornalista Glenn Greenwald e o marido dele, David Miranda, deputado federal pelo PDT do Rio de Janeiro, que morreu em maio passado. A CBF manteve a decisão de adiar a partida entre Fortaleza e Botafogo, que estava marcada para amanhã. A confederação argumenta que está seguindo o regulamento para garantir aos jogadores um intervalo de pelo menos 66 horas entre as partidas. A entidade planeja realizar uma super rodada durante a data FIFA em novembro, com jogos entre Fortaleza e Botafogo e Flamengo e Bragantino. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. CRM Services. Consultoria especializada em sistemas de gestão. 4h33, boa tarde pra você, meu caro Mário. Ei, Mário, vou falar um negócio pra você. Hoje nunca se fez tão real a frase: cada dia que passa é um 7-1 diferente, hein, meu velho? Pois é, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Você sabe que ontem, quando saiu mais ou menos o 5º, eu já estava pensando o que seria o Arena CBN de hoje. Então, já vim preparado também, mas estamos aí. Não, fica tranquilo, cara. O duro que não dá nem pra te dar tchau de mão cheia. Se a gente for juntar as mãos aqui, vai fazer igual o rapaz lá, né? 5, 6, 8, 9. Perdeu as contas, cara. Mas fica sossegado. Quem nunca tomou um 7-1 na vida? O Santos é a segunda vez, né? Já tem um histórico melhor, né? Se tiver a terceira, pede música. Mas vamos lá. A situação das estradas. Tá sem forças, o Mário sumiu. Tá acabou. sem forças. Vamos lá. Eu tô por aqui. Eu tô lembrando rapidamente também, Eliel, que ontem, depois do jogo, eu falei pro meu pai, eu acho que agora o Santos já foi. E aí ele tava respondendo pra mim, não, vai vencer o Curitiba, vai empatar com o Corinthians, então a esperança ainda tá ali, viu? Eu recebi uma mensagem aqui do ouvinte falando que a gente não entende nada de bola. O Santos vai ganhar do Coritiba e toda essa conta aí caiu por terra. Amigão, e se não ganhar? E aí? Não dá pra contar com o ovo dentro da galinha não, rapaz. Tem que esperar ela botar primeiro. E se não ganhar? A Inês é morta, hein?
Ah, mas nós Pô, estamos mas falando não das fica a estradas. esperança, né? É o que resta. É o que nós temos para hoje, né? Exatamente. Bom, vamos então trazer informações agora aqui da Campinas Montemor, porque o nosso ouvinte, a gente até comentou mais cedo, tinha obras acontecendo na altura do quilômetro 3 para quem seguia em direção de Campinas. Nesse trecho as obras já foram finalizadas, mas ainda tem intervenção na altura do quilômetro 6. Então atenção para quem vem em direção de Campinas, utilizando aí a Campinas Montemor, inclusive em direção de Hortolândia, trânsito ainda intenso logo depois ali da passagem pelo Trevo da Boche. Mais cedo, nossos ouvintes também registraram um acidente que aconteceu na rodovia Anhanguera. Foi um engavetamento entre 3 veículos à altura do quilômetro 101, logo depois da passagem pela Panzan aqui em Campinas, na pista sentido São Paulo. Desse acidente não teve nenhum ferido, pista já liberada, porém a rodovia Anhanguera ainda tem trânsito intenso no sentido do interior, aqui em Campinas, perto da John Boy Dunlop, então a Bandeirantes é o melhor caminho por enquanto, sem maiores dificuldades. Lentidão na Bandeirantes apenas na altura de Jundiaí, mas aí por conta do excesso de veículos. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado pelas suas informações e muita força na sequência do Campeonato Brasileiro. Seu doguinho merece a proteção 4 em 1 de NexGard Spectra. Saboroso e o único tablete que combate vermes, sarna, pulgas e carrapatos por todo o mês. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. A seleção feminina de vôlei do Brasil venceu a equipe de Porto Rico pelos Jogos Pan-Americanos de Santiago por 3-0. As parciais de 25-13, 25-20 e 25-18. A equipe comandada pelo técnico Paulo Coco já está garantida nas semifinais. Aproveite as condições especiais que a Audi Center Campinas preparou para você levar mais atitude para sua garagem. O maravilhoso Audi Sportback A5 a partir de 356.990 com taxa zero em 24 meses. Novo A3 nas versões sedã e esportivo Sportback com novo motor 2.0 turbo a pronta entrega com taxa zero em 24 meses. Fale com um de nossos consultores e consulte condições especiais para vendas corporativas. Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Procurando expertise em sistemas de gestão? Não procure mais. Conheça a CRM Services, a maior consultoria em ERPs do país. Somos especialistas em Proteus, RM, DataSul e Fluig. Com mais de 14 anos de experiência, nossa equipe está pronta para transformar o seu negócio. Na CRM Services, entendemos que cada desafio é único e é por isso que oferecemos soluções personalizadas para atender às suas necessidades. Acesse crmservices.com.br e saiba mais. Vestibular 2024 PUC Campinas. Últimos dias de inscrições. São mais de 60 cursos na Universidade Nota Máxima no MEC. Acesse puc-campinas.edu.br/vestibular e inscreva-se até 29 de outubro. Venha molhar as palavras no Geo Rosário com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial de segunda a quinta, a partir das 17 horas. O chopp claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. Vai que é sua, vestibulando! E quem vai, vai com tudo! Corpo descansado, boa hidratação, alimentação leve e roupas confortáveis. Fique ligado ao horário de chegada. Leia as questões com atenção. Mantenha o foco e confie no seu potencial. Lembre-se da caneta de corpo transparente. Vai que é sua, vestibulando! Oferecimento: Oficina do Estudante. Aprova nas melhores universidades. Oferecimento
Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 41 minutos de volta com a Arena CBN e o São Paulo, hein, gente? São Paulo. São Paulo tá voando, tá? O tricolor tá potente. 3-0 e o Remes Rodrigues jogando muita bola. Jogando bem, dando assistência, uma vitória segura sobre o Grêmio caindo nas últimas rodadas, né? Mas uma vitória que dá ao São Paulo a segurança de que vai permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, é o 10º colocado com 38 pontos, abre 8 em relação ao Z4, e aí o Dorival Júnior já pode começar a planejar o 2024, pensando em Libertadores, fase de grupos e a prioridade da diretoria, renovar com o Lucas Moura. Achei que era renovar com o Dorival. Ah, ele já fica, né? Já fica, Esse não tem nem problema. Ah, mas o Lucas Moura não tá jogando mais nada, hein, Lupe? Ele tem proposta, né? Não, tá sim, tá sim. Ele quer ficar, ele vai É. ficar. Eu acho que ele vai ficar. Lucas Você Moura... ficaria? Eu ficaria. Pô, o cara tem cadeira cativa no time, conquistou um título que o São Paulino isso, queria tanto. Você tá falando a versão do jogador. Versão do jogador. Mas Só que- você, vamos supor, Vamos lá. você como dirigente, Certo. você ficaria com o Lucas Moura? Como dirigente, É. ficaria. Ah, eu ficaria. Ficaria. Ele Como ajudou dirigente, demais, sim. Agora, se você fizesse a pergunta, se você fosse o Lucas Moura, você ficaria no Então, São Paulo? o Lucas já trucou, né? Ele É. quer um time protagonista. Isso. Ele também não é bobo, né? É. Porque com Mas o time... esse São Paulo aí é campeão, gente. Não. Ele quer mais Ah, que mas isso pra quê? Não sei. Para Não Libertadores, né? sei, Lupe? acho que Eu falta difícil. falta algumas peças ali. Só que aí você falava daquele ouvinte que disse que se o Santos vencer o Curitiba, sai e muda todo o discurso. E o discurso com o São Paulo mudou. Porque o São Paulo até então, todo mundo, tem que ficar atento com o rebaixamento, que não sei o quê. Ganhou do Grêmio. 38 pontos, acabou, já era. Já foi. Uma vitória. É claro que a pontuação mágica é sempre os 45, mas a nota de corte ela é muito baixa por conta do Coritiba e do América. Então esse ano com 42 pontos, dificilmente um clube vai ser rebaixado. Você, Fábio Scheibe, ficaria? Claro, um jogador diferente, jogador que agrega muito ao São Paulo e tem muito para poder trazer para o tricolor paulista ano que vem, ano de Libertadores. São Paulo tentando essa busca aí para mais uma Libertadores depois de 19 e anos. foi um né? baita resultado, hein, velho? 3-0, e o Grêmio que se cuide também, porque o Grêmio que busca essa Libertadores aí, dos últimos 12 pontos, fez apenas um, né? São Paulo indo bem, agora jogando tranquilo, sem obrigação nesse Brasileirão. Tem o clássico contra o Palmeiras na quarta-feira, sem Pablo Maia, um dos principais jogadores do time neste momento. Palmeiras tá engasgado com o São Paulo, né? Então. O clima já tá tudo bem que venceu o Coritiba, mas se o Palmeiras não vencer o São Paulo, aquela atmosfera pesada volta. Esse clássico aí é quando, Scheibe? Quarta. Na quarta-feira, 8 horas da noite, no Allianz Parque. Nossa, que pena que eu tenho um compromisso com você em São Paulo, senão ia nesse jogo, hein, Scheibe? Pois é. Mas já que Isso estamos tá tranquilo, a torcida do Palmeiras não tá tão atrás de ingressos assim, tá sobrando bastante, parece. Então, vamos lá, né? 8 horas da noite. Dá uma passada. Guarizo. Não, o Guarizo tá suspenso, não vai mais não. Não, o Guarizo levou uma suspensão pesada aí. Ô, Eliel. Pois não, bebê. Eu tava vendo alguns números aí do Brasileirão, né? Vendo essa classificação do retorno e tudo mais. Pareceu um levantamento aqui feito por uma pessoa anônima mesmo aqui, mas caindo nos grupos, caindo no Twitter aqui, depois fui verificar se é certo. Se mantiver esse aproveitamento do retorno, todos os times do Brasileirão, sabe quem seria o campeão brasileiro de 2023? Quem seria? Quem? Bragantino teria 74 pontos, o Botafogo Falei. teria 72 pontos, o Flamengo Que fila, 70 pontos. Mas eu falei. Quer dizer, Falei. no retorno, o Bragantino tá voando mesmo. É o massa porque o Botafogo- bruta. E outra coisa que pode ajudar Time o do Carlão. Braga, o Fábio Scheibe tá É a cantando a linguiça bola. energética, pô. Também a linguiça energética. Agora, o Bragantino ele não tem tanta pressão como o Botafogo, né? O Botafogo que se estabeleceu na primeira colocação, ele tem muita pressão não só por parte da imprensa, mas a ansiedade da torcida por não conquistar um título há muito tempo. E o Bragantino tá na dele. Tá aí vencendo jogos, seja em casa, seja fora. Tem que tomar cuidado. O Botafogo que não alcance logo, segundo os matemáticos, 75 pontos. Aí é uma pontuação importante para conquistar o título.
Bom, são 4 horas e 45 minutos. O jogo do Corinthians nós não vamos nem falar, porque o jogo tá terminando agora, né? Falta 5 minutos. Já empatou, né? Já empatou, já acabou, né? Acabou. Enquanto não empatar, não acaba, né, juizão? Falar nada pra você, não. Agora o jogo da Libertadores Feminina, garfaram o Verdão, hein, Carlão? Foi uma jogada meio estranha, né? Eu acompanhando. É estranho. Pênalti, hein? Eu não acompanho. Mas, nossa, até a zagueira do Corinthians que foi expulsa, Tassiane, uma coisa assim. Não lembro o nome. Nossa, mas provocou uma barbaridade as jogadoras do Palmeiras. Vou até consultar aqui. Boa zagueira, joga não bem. Não precisa tudo, disso, né? Provocou demais as jogadoras do Palmeiras. Disso. Nossa. Bom, parabéns ao Corinthians, pentacampeão, né? Quarto tricampeão da Libertadores da América. Quarta. O que eu falei? Tri. É tetra. Do Corinthians é a Tarciane. Quarta conquista. Arthur Elias se despediu. Arthur Elias, baita treinador, tá indo pra seleção. Seleção brasileira o espera. Exclusivo. No lugar agora, da Pia Sonro. O ouvinte mandou aqui, ó. Caramba, acabei de chegar em casa, liguei a TV e vi onde vocês estão. Top, hein? Que lugar massa. é osso? Pô, aqui é massa. Que lugar é esse? O Fábio Gomes. Fábio. Ô, Fabião. É o novo estúdio panorâmico do Grupo Fabião, PP. hein, Fabião, olha hein? aqui, ó. Virados aqui pro pôr do sol, Fábio que tá arrumando ali pra Gonçalves. Valinhos. É isso aí. Abraço pra você. Se tiver por aqui, pela região do São Gabriel, avisa a gente que a gente não libera a entrada. Tá bom? Isso. Não, tô brincando. Só se trouxer uma lembrancinha. Mas... 6 passa fácil. Fica uma tarde aqui no estúdio com a gente, ó. Mas a gente vai começar a sortear a presença do ouvinte. Legal. Vai ser a terça do ouvinte CBN. Toda terça vai ter um ouvinte do Arena com a gente aqui no estúdio, hein? Eu acho que é bem interessante esse projeto. O ouvinte merece. O ouvinte merece, até porque o ouvinte nos abraça. O ouvinte, ele é o principal motivo desse programa. O ouvinte, ele é o principal motivo da gente acordar cedo e vir até aqui trabalhar. É isso aí. O ouvinte está mandando recado aqui, fazendo provocação em relação ao Corinthians. Mas o Corinthians tá brigando para não cair, viu? Tá feio, não hein? vai se iludindo, não. O Corinthians não cai. Lupe, calma. Você falou que o Santos cai, agora você fala que o Corinthians não cai? Não tá jogando nada, rapaz do céu. Ontem foi difícil, hein? Ontem eu sabia que o América ia fazer um gol a qualquer momento. Com 5 minutos de jogo, eu falei, o América vai marcar. O Benítez não joga nada. Contra o Corinthians ele faz gol. Não, mas ele não joga... Machuca ele não é demais, aquele cara né? constante. Ele machuca mas ele é um muito. baita jogador. Ele é inteligente, joga bonito, mas machuca demais. Ele não é constante, mas é um baita jogador. Você ficaria com o Benítez, Chaibe? Ficaria, sim. Tem estilo argentino, né? Gosto bastante da Argentina. Ô, Liel, mas um resultado mentiroso que aconteceu na rodada aí foi no Clássico no Rio de Janeiro, viu? O Vasco da Gama estava amassando o Flamengo. Concordo. Jogando bem melhor que o Flamengo. O Vasco tem tudo para sair dessa zona de rebaixamento aí nos próximos jogos. Tá jogando bem o time do Ramon Dias. O Verratti joga muita bola também, teve oportunidade ontem, mas o Flamengo achou um gol ali, tá mais organizado com o Tite. Achou não. Mas foi um... Achou sim, do jeito que o gol foi achado. O torcedor do Flamengo não merece. Claro que merece. Foi mentiroso o resultado, né? O outro ouvinte mandou aqui, ó, boa, gostei da promoção, sou radialista. Opa! Se aconteceu, não saio mais daí. Fica à vontade. Boa tarde, tudo bem com vocês? Vocês são fantásticos. Chegando no Moisés para motivar a ponte. Atenção, hein? Vamos lá, então. A jornada nossa hoje, daqui a pouquinho. Nós queremos toda a torcida da ponte inflamada, mandando áudio pra gente na hora da jornada aqui, pra gente soltar no ar. Hoje, transmissão da Ponte Preta. Nós vamos entrar nesse assunto já já. E o jogo é perigoso, hein, gente? O jogo hoje é perigoso. Carlos Cabela na narração. Galão de Freitas nos comentários. Antônio Luperson na reportagem. E no central da bola, Eliel Almeida. Quando me chamam é porque precisa. Precisa, né? Quando me chamam é porque precisa. Então deixa comigo. Se a Ponte não ganhar hoje, eu dou uma volta. Não dou. Não pode. Melhor não arriscar. Melhor não arriscar. Mas se a Ponte não ganhar hoje, Lupe, eu tiro a barba. Nossa, essa é pesada, hein? Você gravou, Elton, essa? Gravou? Cara, essa é pesada, porque assim, desde que eu conheço o rapaz, menininho ainda, pé sujo, lá em Sertãozinho, ele nasceu com barba, você acredita? Ele já nasceu, ele nasceu com barba. Sem barba um dia desses aí. Não era ele então, porque ele nasceu com barba. Casamento. Não é possível. Não, mas eu faço isso pra vocês, pode ter certeza.
A Ponte não perde o jogo hoje. Em relação à Ponte Sem barba e cabelo loiro ainda, pô. Não, você vai ver. Platinado. Vambora então pro intervalo pra gente falar da Ponte? Vamos lá. Arena CBN. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Qual é o seu motivo? Se o seu motivo é ser feliz, o nosso é garantir isso. Apresentamos Intento. Apartamentos de 90 e 120 metros quadrados, até 3 vagas de garagem e lazer completo, incluindo Family Grill com piscina privativa, em uma localização sem igual, no coração do Cambuí. Viva o seu motivo. Viva o Intento. Telefone 199652-8070. Um empreendimento Bio de Desenvolvimento Imobiliário. Vai para Viracopos? Ao planejar uma viagem, nada melhor do que começar a sua jornada indo para o aeroporto na comodidade e segurança do seu próprio carro, não é mesmo? E na volta para casa, evite filas e espera. Com o Estapar Reserva ficou tudo mais prático, rápido e seguro. Faça sua reserva pelo site ou baixe agora mesmo o app Zul Mais, a plataforma digital da Estapar. Estacione no aeroporto de Viracopos com descontos especiais, diárias avulsas a partir de R$17. Consulte condições. Aonde quer que você vá, Estapar. Arena CBN. São 4h51 de volta com o nosso Arena CBN. O Roberto de Americana mandou aqui, ó. Roberto. Meu Deus, que o sorteio para o ouvinte no Arena seja menos corrompido que o sarcófago. O sarcófago, ele tem... com a loop. cada dia que passa, ele entra uma nova página. Ela é escrita, né? Uma página aí de denúncias e muitas reclamações de como ele é suspeito. Você no Arena é o... Hashtag. É o nosso sorteio para quem quiser participar. A gente põe as terças ou as quintas, Lupe? Eu acho que de terça é mais gostoso. Porque quinta tem o TBT, às vezes a gente faz alguma coisa... A gente pega... Por exemplo, uma coisa inédita que a gente nunca fez, o painel do carro, por exemplo. A gente pode fazer isso em breve. A buzina também. A buzina também. Verdade. Mas você no Vamos Arena. na terça-feira. Terça. Como amanhã é terça? Terça-feira. Vamos ver se tem ouvinte interessado em participar. Manda aí. Isso. Se você tem interesse em participar direto dos estúdios novos da CBN. Porque não adianta a gente fazer uma promoção sendo que o público não tem o interesse. Exato. Panorâmico. Você vai conhecer o estúdio. Chocolate vai na ganhar faixa, mimo chocolate legal. quente. Se o Daniel França deixar, né? Ah, verdade. Não, ele pega só o mocatino. É. Vai ganhar um mimo legal, da hora, e vai fazer o programa aqui com a gente, beleza? Boa. Manda aí se você tem interesse. 99186-9070. Tem mais áudio aí, Nelton? Põe o ouvinte no ar. Boa tarde, amigos Que da susto! CBN. Ô, feliz da vida com o meu tricolor paulista. Quem tá voando, Rames Rodrigues. Aí, ó, tá vendo? Galera, Eu tá falo, empolgado, gente. hein? A voz do povo é a voz de Zeus, vocês não acreditam. Eu falo. Carlão, E aí? um motivo pelo qual a Ponte não perde o jogo de hoje. Nossa, aí é difícil, hein, Léo? Mas jogo muito Mas me complicado ajuda, pra pô, me Ponte, ajuda. A Ponte precisa estar mobilizada, não só dentro de campo, mas arquibancada também. É um momento de esquecer o extracampo, os problemas que insistem em não deixar a Ponte Preta, mas hoje é um jogo que a Ponte necessita da vitória, vem aí contra um adversário forte, que vive um momento complicado, comandado por um cara da cidade que conhece muito bem a Ponte Preta, que é o técnico Marcinho. É uma decisão, não tem como fugir disso. A Ponte, se não está apresentando um bom futebol tecnicamente, vai ter que ser na superação, no estilo Brigatti de ser, na energia, na força, para que ela possa aí conquistar os 3 pontos diante do Galo Rubro-Negro. Como vai ser a Ponte hoje? Desfalque? O que tem a Ponte para hoje, Lupe? Ela não tem 3 jogadores à disposição do técnico João Brigatti, não tem o Felipinho, volante, não tem o Elvis e o Gé. Todos estão suspensos pelo terceiro amarelo. No meio, Ramon Carvalho deve ser o escolhido para a vaga do Felipinho e no ataque o Pablo Diego deve ser o escolhido para a vaga do Gé. Na zaga, provavelmente o Fábio Sanches volta depois de um mês no departamento médico. Deve ser a novidade no time da Ponte. Provável formação da Macaca, Kaique França, Luiz Felipe, Thiago Oliveira e o Fábio Sanches. Na esquerda, Arthur. Meio campo com Amaral, Leonaldi e o Ramon Carvalho. No ataque, a presença do Mailton, do Eliel e também do Pablo Diego.
Por que a Ponte não perde o jogo de hoje, Scheibe? Pela força da torcida, pela necessidade de sair dessa zona desconfortável da tabela. Um jogo contra um time regional, né, nessa Série B, conhece bem a Ponte Preta, Ituano que não vem bem também, mas a Ponte, pela necessidade que tem de fazer, a torcida vai empurrar o time, a Ponte tem tudo para fazer uma boa vitória, já que Ituano também anda mal das pernas, há 7 jogos, não vence no Brasileirão da Série B, viu, Eliel? Nossa, esse jogo é aquele jogo... Sabe aquele jogo tinhoso? Sabe aquele jogo que você fica com dor no fígado? E o Ituano tem história contra a Ponte, né? Já rebaixou no Paulistão. Claro que era um outro contexto, o Ituano vivia uma outra realidade, bem melhor que a Ponte. Agora, dessa vez, os dois envolvidos nessa situação muito ruim, né? Pesado o jogo hoje, pesado. A gente transmite essa partida a partir das 8 da noite, a bola rola. Pouco antes, às 7h30, você tem o pré-jogo de Ponte Preta e Ituano aqui na CBN, com toda a nossa equipe em loco, direto de Moisés Lucarelli, para trazer as informações ao ouvinte da Central Brasileira de Notícias. Bom, 4h56, tem matéria hoje também, Lupe, ou não? Ou só música hoje? Não, tem matéria. Ah, então tem vamos matéria, pro tem sarcófago. sim. O sarcófago, ele tá de cara nova. Por favor, Elton. Obrigado. Cara nova, estamos de cara nova. Mesmo o responsável estando fora, offline hoje, por conta de uma ressaca tão forte, que inclusive atacou a gota, falou que o pé dele tava parecendo um pão puma. Pão de forma. Pão de forma. Ah, agora já foi, né? Não, agora já foi, né, também cara? o cara não para de... Enfim, né? E aí, Cabelo, quantos hoje? 6. Nossa. Isso que era uma terça-feira, hein? Bom, é o seguinte, essa música que você está ouvindo ao fundo, ela foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago desta segunda-feira. Envolve o Guarani. O Guarani enfrentou o São Paulo. Esse jogo foi lá no Morumbi, hein? O São Paulo tinha na sua formação inicial Kleber. Ah, já sei. Em que ano foi esse jogo, Scheibe? É o Kleber do Palmeiras. Kleber é gladiador, esse ano foi 2004. E aí, Cabela? Cabelo não, Eliel. 2003. E aí, Carlão? Eu vou de 2005. 2000. Não, Kleber já tinha sido 2003. Ah, mas é o mesmo palpite Quem do que Eliel. foi? Do Eliel? Vai divide. Vai divide, claro, nós divide tudo O na prêmio. vida já. Para você que está no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, vai acompanhar a reportagem através das imagens e do som. Para você que está com o FM, apenas o som. Vamos lá! Ele é vigiado de perto, recebe marcação implacável, faz de tudo para escapar, chega a ser parado com violência, mas não desiste. Luiz Fabiano é um guerreiro e de tanto lutar acaba conseguindo. Passe de Gabriel, um belo chapéu em Emerson e a conclusão perfeita. 1-0. Um gol que vale a pena ver de novo, que coloca o nome do artilheiro no placar eletrônico. Mas ele não para. Um toque sutil por cobertura, quase outro golaço. Agora, Luiz Fabiano recebe de Kleber e toca de primeira para Fábio Simplício. 2-0. É o lateral direito Rui, chamado pelos companheiros de Cabeção. E ele usa a cabeça para servir Wagner. 2-1. Mais uma vez, Rui serve Wagner, que toca para trás. Rafael Silva empata. E o Luiz Fabiano? Parou? Claro que não. Aqui o atacante usa a malandragem e se joga dentro da área. O árbitro Anselmo da Costa marca pênalti. Luiz Fabiano cobra e Jean defende. Mas o auxiliar Flávio Magalhães manda voltar a cobrança, porque o goleiro estava adiantado. Agora sim, Luiz Fabiano, 3-2 São Paulo. Vitória garantida? De jeito nenhum. Nos acréscimos, Lugano empurra Rodrigão. Pênalti. Rodrigão cobra e Rogério Ceni defende. No rebote, ele empata. 3-3. Aos 50 minutos, o São Paulo tem mais uma chance com Fábio Santos. Mas Rui, o famoso cabeção, salva de cabeça. Não sei se eu vou conseguir dormir. Não sei se eu vou conseguir dormir. E aí? Eu mantenho 2003. E aí?
Luiz Doutor Fabiano, Rui Cabeção, hoje em dia. Rui advogado. Cabeção, 2003 ou 2002? E aí? 2003, eu vou manter. Então vamos lá. Estádio Cícero Pompeu de Toledo, dia 23 de outubro de 2003. Boa. Ô, louco. O São Paulo empatou com o Guarani. O São Paulo de Rogério Ceni, Gabriel, Jean, Lugano e Fabiano. Alexandre, Carlos Alberto, Fábio Simplício, Ricardinho, Kleber e Luiz Fabiano, técnico Roberto Rojas. O goleiro do míssil, né? Fogueteira, É. 89. Ai, tirando o céu. O Guarani. Vai ser ruim. O Guarani. Vai pro ar logo, Jean, vambora. Rui, Juninho, Bruno Quadro. Não vai ficar boa, não. O problema é o modelo. Alex, Emerson, Leandro Guerreiro, Simão, Dinelson, Wagner e Rafael Silva. Depois 2003. Luiz Carlos Barbieri era o técnico do Guarani. Acertei. Empatou com o São Paulo em 3-3 no Morumbi. Vamos dividir o prêmio. Quem? Ano? 2003. Obrigado. Você tá prestando atenção legal Não no tô, programa. eu tava fazendo selfie, eu te falei. Escalão de Freitas, Ponte Preta e Ituano. A Ponte vence, mas com muita dificuldade. Antônio Lupe, Ponte Preta e Ituano. Ponte. Fábio Scheibe, Ponte Preta e Ituano. Empate. Falou baixinho, hein? Empate. Você tá no Novelli Júnior aí, né, Fabiano? Atenção, Daniel França. Deixa eu sair do quadro. Atenção, Daniel França. Fica Ai, aqui. ai, ai. Você dá sorte, você Vê dá se deu sorte. sorte o ângulo. Eu não faço gol, eu não cruzo. Vem em mim aqui, ó. Atenção. Nada, absolutamente nada, tira a vitória da Ponte Preta hoje em Moisés Lucarelli. Nada tira os 3 pontos da Macaca hoje. Fechou? Vambora! Vambora! A gente Valeu. volta já, 7 e pouco aí pro Jogo da Ponte. Até lá! 7:30. Vambora! 7 e pouco. Arena